Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Lógica de Programação. E hoje a gente vai iniciar falando um pouco de algoritmos e de alguns conceitos e elementos básicos que serão necessários para o desenvolvimento de nosso curso. O sumário de nossa aula de hoje é o ponto 1, a definição. A gente vai apresentar o conceito de algoritmo. O ponto 2, que vai tratar das estruturas básicas, né? Estruturas sequenciais ou de sequência, a tomada de decisão e estruturas de repetição. Essas estruturas básicas, né, como o próprio nome diz, elas estão presentes na maioria dos algoritmos que nós iremos desenvolver. E também na maioria dos algoritmos que nós iremos desenvolver como profissionais, né, na nossa vida profissional. Certo? No ponto 3, a gente vai mostrar como são representados os algoritmos, né? Se é por meio de uma linguagem corrente, no nosso caso o português, por meio de fluxograma ou por meio de uma linguagem estruturada como o Portugal, certo? O que é um algoritmo? Bem, eu dei uma definição aqui sucinta, né? E tem uma ali mais embaixo que mostra alguns atributos, né, de um bom algoritmo. Tá? De uma maneira bem simplória, um algoritmo é uma maneira particular de resolver um problema. Ou seja, existem várias formas, né, ou vários caminhos diferentes para resolver um problema. Então a gente não pode dizer que aquele algoritmo é certo, aquele é errado. Tá? Se resolver o problema, então esse algoritmo ele é uma solução, entendeu? Ele é aceitável, tá? Então assim, um algoritmo ele constitui-se em um conjunto de ações ordenadas logicamente, realizáveis em um intervalo de tempo considerado aceitável e consumindo a menor quantidade de recursos possível. Tá? A gente vai ver mais para frente, nos nossos exemplos que a gente vai dar, que a ordem, né, como as ações ou instruções são executadas é importante. Tá? É importante também que essas ações elas sejam executadas, né, ou realizadas em um tempo finito. Se uma solução demora muito ou não chega nunca ao final, então ela não é útil, entendeu? Ela é descartável. E essa solução, né, ou esse algoritmo, ele também tem que consumir a menor quantidade de recursos possível. Tá? No nosso caso, tempo de processador, quantidade de memória RAM, acesso ao banco de dados, essas coisas. Tá? E só observando que nem todos os problemas podem ser resolvidos por meio de algoritmos. Aí trata-se de um estudo mais avançado. Porém, o que a gente vai aprender aqui serve para resolver a maioria dos problemas e o que é mais importante, né, para a gente ganhar um dinheirinho, né, desenvolvendo sistemas, ok? Então, recapitulando, um algoritmo de uma maneira bem simples é uma solução particular para um problema, tá? Lembrando que podem existir várias soluções para o mesmo problema e a gente não pode dizer que é uma solução A ou B é certa ou errada. Se resolver o problema, né, de maneira ordenada, realizável no tempo, consumindo uma quantidade de recursos aí, racional, então é uma solução aceitável, ok? Bem, a gente trouxe aqui o exemplo de um algoritmo, né, tomar banho. Lembrando o seguinte, que algoritmos eles não são exclusividades da computação da informática. No nosso dia a dia a gente executa, elabora diversos algoritmos, né? Acordar de manhã, tomar café, tomar banho, trocar o pneu de um carro, fazer um bolo e por aí vai. Tá? Só que na computação esse conceito de algoritmo tem digamos, tem uma abordagem mais formal, tá? E menos ambígua, como a gente vai ver mais para frente, tá? Em nossas aulas. Então, tá aí, o algoritmo tomar banho. Repara na sequência ordenada de ações a ser executadas, né? Primeiro, entrar no banheiro, tirar a roupa, abrir o registro, ensaboar-se, enxaguar o corpo, passar shampoo nos cabelos, enxaguar o cabelo, fechar o registro. Observe o seguinte, que a ordem, deixa eu só voltar aqui um slide, olha só
É o primeiro quesito aí, é um conjunto de ações ordenadas logicamente. Então observe o seguinte, que o algoritmo tomar banho, ele apresenta uma sequência, né, ordenada, e essa sequência é importante. Ninguém entra no banheiro, ou melhor, ninguém entra embaixo do chuveiro sem antes tirar a roupa. Ninguém banha de roupa, tá? Então a ordem, né, a sequência é importante, tá certo? Outra coisa também é quando a gente vai tomar banho, a gente sempre procura consumir a menor quantidade possível de água, de sabão, tá? De recursos, como a gente deixou claro. E por último, o tempo, né, que a gente passa debaixo do chuveiro é importante, tá? Se esse algoritmo aí fosse um algoritmo infinito, né, ou que a gente passasse muito tempo embaixo do chuveiro, então com certeza a gente já teria procurado uma outra forma de fazer, né, a manutenção do corpo aí, de tomar banho ou de, sei lá, teria procurado uma outra solução. Aqui a gente tem outro exemplo, né, trocar o pneu furado. Observe igualmente que a gente tem um conjunto de passos bem definidos, né, que é pegar o macaco, colocar o macaco embaixo do carro, levantar o carro, pegar a chave de roda, desparafusar a roda, retirar a roda, colocar o step, reparafusar o pneu, abaixar o carro, tirar o macaco. Tá? Então fica claro o seguinte, que a ordem é importante. Ninguém tira a roda sem antes colocar o macaco, né? E também a gente não retira a roda sem antes desparafusar a roda, tá certo? Então é importante a sequência, né? O tempo em que é executado e o esforço que a gente imprime para realizar essa tarefa, beleza? Aqui um próximo exemplo é fazer bolo. Então observe aí, né, que os algoritmos eles estão presentes no nosso dia a dia, tá? E fazer bolo ele também tem uma sequência bem clara, né, bem definida e não ambígua, né, para fazer um bolo. Tá? Essa receita é para fazer bolo. Tá? Então batas claras em neve. Observe também que, né, seguindo a sequência, a ordem é importante, a quantidade de recursos utilizados também é importante, tá certo? E o tempo gasto para fazer também é um tempo finito, né, e realizável, tá? Alcançável, tá certo? Beleza. Então, depois dessa introdução rápida, só lembrando o seguinte, que nas minhas aulas eu procuro sempre dar o princípio básico e aplicar. Princípio e aplicar. Eu não gosto de enrolar muito com teoria. Não que não seja importante. Na verdade mas para um nível mais técnico e para o dia a dia profissional, saber fazer muitas vezes é mais importante do que ter um conhecimento vasto, né, sem prática alguma. Ok? Então vamos lá. Quais são as estruturas fundamentais de um algoritmo? Né? Em todo algoritmo há uma sequência, há uma estrutura sequencial. Ou seja, como no exemplo da receita de bolo, como no banho, como na troca de um pneu, há um conjunto de ações e de passos a serem executados de acordo com uma sequência, tá? Primeiro uma coisa, depois outra e depois a outra, e assim sucessivamente até concluir a tarefa ou resolver o problema, né? Tá? Então, a estrutura sequencial ela trata disso, de uma fila, né? Uma fila de ações e cada ação deve ser executada, né, por sua vez, tá? Então, em todo algoritmo, como a gente vai ver nos exercícios e nas aulas posteriores, a sequência, a ordem em que esses algoritmos são executados, a ordem que você executa as instruções desse algoritmo, né, falando de uma forma mais clara, é importante, tá? Então todo algoritmo tem uma estrutura sequencial. Além da estrutura sequencial, todo algoritmo tem uma estrutura de decisão. Ou seja, um exemplo de tomar banho, né? Se a água, a gente poderia incrementar, né? Se a água estiver muito gelada, a gente aumenta a temperatura, caso você esteja utilizando um chuveiro elétrico, tá? No caso da receita de bolo, se o bolo, né, não tiver no modo lá ideal, né, ou ele não tiver alcançado, digamos, tal textura, então a gente continua a deixar ele lá no forno, tá? Então, a tomada de decisão
assim como as estruturas sequenciais, elas são importantíssimas na estrutura global de um algoritmo, ok? E a estrutura de decisão elas servem para desviar o fluxo, tá? Mas por hora não se preocupe muito não se prenda muito a esses conceitos, né? O que eu quero que vocês saibam né, nesse momento é que em um algoritmo há três estruturas, né? A gente já falou das sequenciais e tomada de decisão. E mais uma, que são as estruturas de repetição. Então, olha só. Quando na receita de bolo, a gente bate lá os ovos, né, as claras, até que seja alcançada determinada textura. A gente desparafusa a roda até que fique frouxo o suficiente para a gente retirar os parafusos, né? Ou melhor, retirar a roda. Afrouxe os parafusos até que esteja numa situação de você tirar a roda com facilidade. E por aí vai. Nesse exemplo aqui, esse carrinho vai dar 3 voltas, né, ao redor da pista, até que ele atinja o limite, no caso 3 voltas, né? Então, as estruturas de repetição, elas são muito presentes, né, no desenvolvimento de algoritmos, tá? Então, recapitulando, as estruturas básicas que estão presentes na maioria dos algoritmos é estrutura de repetição, estrutura sequencial e tomada de decisão, certo? E como a gente representa um algoritmo, tá? Basicamente existem 3 formas. A primeira delas é por meio da nossa linguagem natural. Então aqui a gente tem um algoritmo que eu chamei aqui de cálculo de média. Ele é composto de 4 passos, certo? E ele está descrito, né, ou está sendo expresso por meio de nosso português, né, nossa linguagem corrente. Então, receba a primeira nota da disciplina, receba a segunda nota da disciplina, passo 3, soma as 2 notas e divido o resultado por 2. E olha só, tomada de decisão, né? Se a média for maior ou igual a 7, então exiba aprovado, se não, exiba reprovado. Então esse pequeno algoritmo, né, que é conhecido de todos nós, que somos estudantes, ele apresenta a estrutura sequencial, né? Passo 1, 2, 3 e 4, bem definidos. A sequência é importante. A gente não pode somar as médias sem antes tê-las, né, recebidas. E em seguida a gente tem ali no passo 4 uma tomada de decisão, né? Se a média for maior ou igual a 7, faça alguma coisa, no caso exiba aprovado, se não, exiba reprovado, tá? Uma outra forma de representar é por meio de fluxograma, tá? Aqui no curso a gente não vai utilizar muito o fluxograma, né? A gente vai se focar mais no português estruturado para desenvolver nossas técnicas de programação. Mas saiba que existe toda uma linguagem simbólica e gráfica, né, para representar também algoritmos. Eles podem ser, como a gente falou anteriormente, expressos com o nosso português mesmo normal, né, do dia a dia, e também por fluxograma. Nesse caso a gente tem o mesmo algoritmo anterior escrito, né, ou representado por meio de um fluxograma. Então, início aí, esse paralelograma, né, ele representa aí a entrada de dados. Em seguida, o retângulo ele representa o cálculo. O losango ele representa a tomada de decisão, né? Se essa média, né, for maior ou igual a um determinado valor, ele vai para um lado, se não, ele vai para o outro, tá? Até chegar ali o final do algoritmo, tá certo? Então, além da linguagem corrente, a gente também pode utilizar símbolos gráficos, né, fluxogramas, para representar algoritmos, ok? E por último, que vai ser o foco do nosso curso, a gente pode representar também um algoritmo por meio de português estruturado, que no nosso caso é o Portugal, né, que é uma pseudolinguagem de programação. Então, olha só, no caso do Portugal, a representação dele, não, a estrutura dele está mais próxima das linguagens de programação real, tá? Então a gente utiliza o Portugal justamente por essa semelhança, né, e para já ir treinando para futuramente migrar para uma linguagem, tá certo? Então não se preocupe que a gente vai trabalhar muito em cima de Portugal, e por hora a gente pode falar o seguinte, que todo algoritmo ele tem uma estrutura básica, né, no caso do Portugal. Então aí na linha 1 a gente
a gente dá um nome pro algoritmo. Aí na linha 2 var, né, que são as variáveis, onde a gente vai armazenar a nota 1, nota 2 média e o tipo dela real. Linha 4 marca o início, a linha 13 marca o fim. Aí linha 5 leia a nota 1, linha 6 leia a nota 2, na linha 8 a gente tem a tomada de decisão e assim sucessivamente, ok? Então assim, nessa aula, foi bem breve, né? E a minha intenção é ser bem breve em termos de apresentação de princípios e mais demorado na resolução dos problemas. Eu quis passar basicamente esses três aspectos, né? Que é a definição de um algoritmo, né, que ele é uma solução particular de um problema, né? Então ele é uma sequência ordenada, né, de passos que é bem definida, realizável no tempo e consumindo a menor quantidade de recursos possível, tá? Além disso, a gente falou também que um algoritmo ele pode ser representado por meio da linguagem corrente, no nosso caso português, por meio de fluxogramas, né, uma linguagem mais simbólica, e por meio do Portugal, que é um português estruturado. E falamos também que todo algoritmo ele apresenta três estruturas básicas, né, que são estruturas sequenciais, estruturas de repetição e tomada de decisão, ok? Então eu recomendo que você faça a leitura do texto que está aqui no post, e qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo que a gente vai responder o mais rápido possível, tá? Até a próxima e obrigado.